licitante, tudo bem? Estamos aqui no estúdio da Forset para fazer para você um resumo de como foi o Fórum Virtual de Licitações. Começa agora mais um Boletim Diário. É isso mesmo, Natália. Na semana passada tivemos aí a 8ª edição do nosso Fórum de Licitações. Dessa vez, a primeira, edição virtual, o primeiro Fórum Virtual de Licitações. E foi um sucesso. Mas para você que não pôde acompanhar no dia, fique tranquilo. Vamos fazer aqui um resumão de como foi o primeiro dia do Fórum Virtual de Licitações. É isso aí. Eu tive a feliz missão de fazer a abertura deste fórum, trazendo alguns números, algumas informações que muitas vezes no dia a dia o licitante não se prende a isso, e tanto o licitante como o gestor público. E foi bem interessante porque a gente recebeu aí vários contatos, várias mensagens, tanto do lado público como do privado, se assustando aí com o volume de licitações. Que foi exatamente o que eu apresentei, alguns dados baseados nos próprios portais de transparência, Então foi muito legal e tive a feliz satisfação, de abrir o fórum. Realmente o mercado está muito aquecido e para dar sequência no evento, então, eu tive a honra de entrevistar 3 pessoas divertidíssimas e com muito talento no tema. Tivemos então Lindineide Cardoso, Renata Dutra e Paulo Alves falando sobre contratos administrativos, tanto na visão do licitante quanto na visão do gestor público. Veja agora os melhores momentos. A gente realmente confunde, acha que o pregoeiro, a ele cabe tudo, que ele também assina o contrato. As pessoas às vezes acreditam nisso aí, mas na verdade não é. A função pela assinatura do contrato, a responsabilidade pela assinatura do contrato é do ordenador de despesa do órgão. Ele é o responsável, a ele que cabe assinar o contrato. Olha, quando eu penso na elaboração do contrato, a primeira coisa que eu penso é a seguinte: nós precisamos ter um contrato que reflita perfeitamente no seu objeto contratual a necessidade da administração. Eu coloco isso em primeiro lugar porque eu vejo que não adianta você ter um contrato formalmente perfeito, juridicamente perfeito, se o objeto desse contrato não refletir a necessidade da administração. A gente verifica que realmente precisa ser muito observada essa fase de planejamento da contratação. A fase interna do processo ela é extremamente importante. A definição deste objeto com todos os quantitativos, as características, por quê? Digamos que lá na frente você até encontre um desses servidores hábeis e competentes para fazer a gestão desse contrato. Se ele receber em mãos um descritivo falho, ele não vai conseguir atender satisfatoriamente a necessidade da administração, e não por uma falta de habilidade dele, às vezes nem por falta de tempo, ele se organiza e consegue dar conta, mas se o descritivo falhou, você não sabe exatamente o que se espera. É isso aí, Natália. Você estava com um trio de especialistas e realmente foi um show à parte, mas na sequência eu não fiquei por baixo, não. Eu recebi uma dupla que essa daí eu estava muito ansioso para ouvir o que eles tinham para falar, 2 mestres aí, Murilo Jacobi e Anderson Pedra, trazendo o que? Justamente esclarecendo, e realmente eles conseguiram isso, esclarecer aí sobre os remédios nas licitações, Pedido de impugnação, recurso, apontamento em Tribunal de Contas, o que eu faço, Vejam aí os melhores momentos, que eu acho que fica muito mais fácil para que vocês entendam o que foi este momento. E o que a gente vê é justamente o contrário, uma decisão, seja Tribunal de Contas ou Judiciário, orientando como fazer o certo, dá uma luz para o gestor, então dá um caminho para ele conseguir. Muitas vezes é um lugar que ele está com dúvida, que ele não sabe qual é o procedimento correto.
E mais do que isso, quem atua nesses processos, na linha de frente dos processos, não é quem vai atuar na linha de frente no seu contrato, na sua futura contratação. Então, salvo raríssimas exceções, quando você judicializa, quando você vai ao Tribunal de Contas contra uma licitação, é muito improvável que isso venha atrapalhar a sua execução do contrato, caso você se sagre vencedor, né? Isso é uma coisa que a gente sempre trabalha para sensibilizar nossos clientes, dizendo, olha, quem vai responder sua ação judicial é a Procuradoria, quem vai responder a representação também a Procuradoria ou o jurídico do seu órgão, e não é o gestor do contrato, não é a pessoa que vai estar com você depois sem ganhar a licitação. Então, nós temos que tirar qualquer rancor, né? Às vezes é muito comum um cliente chegar falando, não, mas é fulano que não gosta de mim, e etc. Bom, isso aí a gente pode discutir depois, buscar um psicólogo ou qualquer coisa outra que o valha, mas juridicamente o nosso papel é trabalhar para que o edital, para que um contrato, para que as cláusulas de um contrato de edital sejam cumpridas devidamente de acordo com o ordenamento jurídico. A impugnação antes da licitação, né, que como você falou aí, muitas pessoas chamam de recurso antes da licitação, ela é essencial. Ela é essencial por um viés jurídico, que é muito pouco utilizado, mas existe. Existe precedente da Justiça Federal e do Tribunal de Contas, dizendo que você não pode, depois da licitação, vir querer discutir questões que estavam no edital e você não impugnou. Então, verdade que não é tão não usualmente utilizado, mas de vez em quando você acha algum conselheiro, algum juiz esperto que acha esse precedente só para não julgar o seu problema, que é muito grande, falou, não impugnou, perdeu o direito, precluiu o direito de discutir esse assunto, porque o edital teve um momento para ser questionado lá atrás. Então, ele é muito importante. E é que nem, fazendo uma analogia muito simplória, fui brincar com meu filho novinho, né? E aí a gente foi jogar futebol no quintal, né? E aí eu tô lá com a bola, ele pega a bola com a mão e sai correndo e joga no gol. Pô, filho, não, é futebol, ele joga com o pé. Não, eu não disse que é futebol. Aí eu disse pra gente brincar de bola. E ele mudou a regra no meio do jogo. Se você tem um edital que não está claro, é quase a mesma ideia. Você entrou num jogo sem saber a regra. Um cliente me procurou, trouxe o problema dele, que o contrato que ele fez estava sendo glosado, e ele disse, doutor Anderson, eu fiz isso tudo, eu tenho 30 anos de experiência, e ele era meu cliente, e nunca tinha tido um problema daquela monta, e o tribunal estava pedindo que ele devolvesse não sei quantos milhões, e aí preparei, e o prazo era na terça-feira, lá de que eu encaminhava para o Tribunal de Contas, eu sei que passei todo final de semana, enquanto isso ele contratou. E aí eu sugeri que ele contratasse um engenheiro independente para fazer uma auditoria na obra dele. Quando eu cheguei com o meu trabalho pronto, que eu ia fazer o ajuste com dado técnico, o engenheiro independente falou, ele fez tudo errado mesmo. Resumindo, o fiscal dele, o fiscal do empreiteiro, do particular, estava mancomunado com o fiscal do município, e aí os dois, um falou que prestou, o outro falou que recebeu, dividiram lá alguma coisa. Eu sei que foi acabar todo mundo na delegacia, né? Aí quebra de sigilo e etc. Mas esse exemplo bem caricato é para mostrar o quê? Quando você assina um contrato, aí que o jogo fica sério. Aí que você precisa de uma equipe realmente profissional, capacitada, treinada, como mencionou aqui o professor Jacobi. Realmente o conteúdo que eles apresentaram foi esclarecedor. E enquanto ele entrevistava então Anderson Pedra e Murilo Jacobi, eu tive a honra de bater um papo então com o trio que estava com a Lindineide Cardoso, Renata Dutra e Paulo Alves. E encerrando então com o Anderson Pedra e o Murilo Jacobi, a gente conversou ao vivo com vocês sobre a importância de um termo de referência bem projetado e, claro, seguido por ambos os lados. Veja agora os melhores momentos. O termo de referência, ele é o instrumento, né, é o documento que vai condensar as principais informações da fase interna da licitação. E ele deve ser construído com muito cuidado, né? Até porque, eu vou usar aqui uma frase, ou melhor, uma analogia que é, na verdade, da professora Tatiana Camarão, que eu gosto muito. Ela disse que o termo de referência é o espelho para a elaboração do edital e do contrato. E é verdade, é dessa forma, ele é utilizado como um espelho. Em determinados objetos de contrato,
que eles vão exigir, sim, que o elaborador desse termo seja um técnico. Lógico que o mundo ideal seria que todo termo de referências fosse elaborado por pessoas técnicas, servidores habilitados, especializados no assunto. Isso nós sabemos que nem sempre é possível, mas existem alguns objetos de contratação que, pela sua própria natureza, não tem como abrir mão disso. Por exemplo, numa compra de medicamentos, não pode um servidor comum fazer a elaboração dos remédios, o quantitativo, o que mais é utilizado nas nossas redes públicas. Então, isso vai ter que ser elaborado por um médico, por um farmacêutico. E não foram poucas as vezes que, andando pelo Brasil, eu vi processos de contratação iniciados pelo termo de referência. É como se fosse assim, você tem a capa do processo e a página 1 do processo é um termo de referência, quando ele, na verdade, deve servir como um instrumento que consolida as informações na fase interna. Ou seja, tudo aquilo que acontece antes no planejamento vai acabar naquele documento consolidador. E é por isso que é tão importante que se entenda essa natureza do termo de referência. Ele não é um documento que surge do zero, logo no início da fase de planejamento. Não, ele é um documento que chega no fim da fase de planejamento e pega tudo aquilo que está nos ETPs. E é interessante porque muita gente resiste a esse entendimento. Mas a necessidade de você basear em estudo técnico preliminar existe desde 1993. Tem gente que pensa que é coisa de agora. Tem gente que pensa que isso veio com a IN5, ou certo? Ou com a IN1 de 2019, que é de tecnologia da informação. Nada disso. Nada disso. Nós temos essa obrigação desde lá da Lei 8666 de 93. E na sequência, para finalizar o primeiro dia, nós fizemos o quê? O nosso sorteio, né? Como falamos desde o começo do fórum, nós sorteamos aí, interagimos, né, com o público que estava assistindo ao vivo aí as nossas palestras. Mas se de repente você não conseguiu assistir todo este conteúdo, estaremos disponibilizando isso no link que está aqui embaixo, né, para que você veja como foi este primeiro dia. Não é isso, Natália? É isso mesmo. A íntegra do dia 1 já está no YouTube da Forset. Então, não deixe de acessar o link que está aqui embaixo na descrição e acompanhar o primeiro dia por completo. E não perca o nosso boletim diário de amanhã. Traremos então um resumão do segundo dia do fórum. Não perca!